e é o texto de Abacuque 2, versículo 4. Há umas 2 semanas atrás, enquanto você vai abrindo aí, a gente ficou chocado com um acidente do avião da Voipés. Quem lembra, né, daquele avião que caiu? Sempre que um avião cai, isso chama muita atenção, né, porque tem 60, 70 pessoas dentro de um avião. Todo dia tem acidente de carro, quase todo dia tem acidente de ônibus, de moto todo dia. Se você anda para São Paulo, você vai ver. E a gente nem presta atenção. Mesmo um avião sendo um dos meios de transporte mais seguro do mundo, aliás, o meio de transporte mais seguro do mundo, quando ele cai faz muito barulho, porque morre muita gente. Então a gente se preocupa demais quando isso acontece. E eu, quando saiu a notícia, né, naquela semana eu tinha voado num Voipés. Eu voo bastante Voipés, aqui para o interior de São Paulo, faz bastante a Passaredo, a antiga Passaredo, né? E com certeza eu já peguei aquele avião, porque eles não tinham muitos aviões, eles tinham 4 ou 5 aviões, salvo engano, e eu com certeza voei naquele avião. E o comentário de todo mundo lá, na internet, no X, né, no Twitter, no Instagram, na fotografia ou nas notícias, era: eu nunca mais vou voar nesse avião, eu nunca mais vou andar de avião. E cara, se você não andar de avião, você não faz nada, né? Só para você ter uma ideia, eu preguei pela manhã no Rio de Janeiro, em 2 cultos pela manhã no Rio, e eu estou aqui pregando agora à noite. Só fiz isso porque tem um avião. Se não fosse um avião, não seria possível. Peguei o avião 2h40, cheguei 4 horas em Congonhas, vim de Uber até minha casa, tomei banho e estou aqui, né? Se não fosse avião, a gente não chegava. Se não fosse avião, a gente não ia para outros lugares, para os Estados Unidos, para a Europa, ou a gente demoraria muito para isso. E o centro é óbvio que não é voar de avião ou não, mas a capacidade que a gente tem durante alguns enfrentamentos da vida de perder a fé muito facilmente. Não é verdade? A gente é ser humano e é natural a gente perder a fé em alguns momentos. É natural, quando a gente sofre ou a gente ouve notícias terríveis, a gente fica abalado. Quando a gente recebe uma notícia assim, de que estamos com uma enfermidade terrível, um câncer, ou sofremos qualquer enfermidade. Quando a gente ouve uma notícia dessa, a gente fica triste, abalado, a gente perde durante alguns momentos a fé. Quando a gente vê a conta bancária, né, e começa a chegar as contas, e a gente não sabe de onde a gente vai pagar, é natural que a gente sofra um abalo, a nossa fé se abale. É natural que quando alguém diz algo ruim para nós durante a nossa caminhada, seja um chefe, um pai, um amigo, a gente se sinta abalado com isso, com a traição, com a perda, com uma declaração. É natural que a gente se sinta abalado. O que a gente não pode é se manter abalado, é continuar abalado, né? Ouvir a notícia lá, ver a notícia de que um avião caiu, naturalmente abala todo mundo, faz a gente em algum momento pensar assim: não, eu não vou mais andar de avião. Mas passa uma semana, a gente respira e anda de avião, porque quantos aviões voam o dia inteiro e caiu um, né? Quantos aviões? A gente não pode parar por causa disso. Quando a gente ouve o diagnóstico de que tem uma doença terrível, a gente pode se abalar naquele momento, chorar, ligar para alguém, ficar triste, mas o que a gente não pode é continuar abalado com isso. A gente precisa virar a página, seguir, fazer o tratamento, acreditar em Deus, continuar e lutar até o fim. E pensando nisso, eu me lembrei desse texto. É óbvio que o texto de Abacuque 2, eu vou ler só o versículo 4, e ele é um texto que ele resume uma ideia, mas que ela só vai ser explorada no Novo Testamento, né? O texto de Abacuque eu vou usar aqui como um gancho para as explicações que estão lá no Novo Testamento, porque talvez nem Abacuque tinha noção do que ele estava escrevendo. E aí Paulo e o autor de Hebreus vão explicar o que é essa ideia que o profeta Abacuque escreve aqui em Abacuque 2,4. Vamos ler? Leia comigo o versículo 4. Eu estou lendo aqui na NVT. A mensagem é esta: os maus não terão segurança. Perdão, estou lendo na NTLH. Vocês estão aí? Mas pode ser NVT, vou ler na NVT agora, que eu estava aberto o programa e não o meu esboço. Agora eu vou abrir meu esboço aqui. É NVT, desculpa. Olhe para os arrogantes, os perversos. Olhe para os arrogantes, os perversos que em si mesmos confiam. O justo, porém, viverá
por sua fidelidade a Deus. Eu vou ler novamente porque é só um versículo. Olhe para os arrogantes, os perversos que em si mesmos confiam. O justo, porém, viverá por sua fidelidade a Deus. Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado por essa noite, pelo privilégio que nós temos de estar sentados aos teus pés, de adorar o seu nome e de agora ouvir a tua palavra. Nós pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, porque a tua palavra é alimento para as nossas vidas, direção para o nosso ser, em nome de Jesus, amém. Eu escolhi essa versão aqui, NVT, por um motivo bem simples. A palavra que está sendo traduzida aqui por fé, na NVT, ele preferiu traduzir por fidelidade, porque talvez seja essa a melhor definição, ou a melhor tradução da palavra fé aqui no Antigo Testamento e na ideia do autor, do profeta Abacuque. A ideia é exatamente a fé que ele escreve aqui, de que o justo viverá, significa firmeza, significa fidelidade. É mais ou menos assim, ele diz assim: o justo será uma pessoa firme. Por isso que, como cantamos aqui 2 vezes hoje, o salmista escreve assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. É literalmente essa ideia. A ideia os montes de Sião são uma cordilheira, um grupo de montes que envolvem, que cercam Jerusalém, e eles estão lá há centenas de anos. Se você conhece um pouquinho de ciência, geografia, né, você lembra de como se dá a formação de um monte. São as placas tectônicas que se movem, e o movimento das placas tectônicas, elas vão se encontrando uma com outra, de repente elas fazem esse movimento e surge um monte. Ou seja, são abalos, guarde isso, são abalos que vão acontecendo até que de tanto eles se abalarem e deles se encontrarem, vem algo muito forte. A vida é mais ou menos assim. A vida a gente vai sofrendo abalos de um lado, abalo de outro, e quando a gente vai encontrando abalos, em algum momento a gente se fortalece. A gente toma uma decisão de nos tornar firme com aquilo. E em alguns momentos isso é ruim. Em alguns momentos, ou existem experiências na nossa vida e na vida de algumas pessoas, que elas sofrem esses abalos e elas tomam decisões firmes que são ruins. Por exemplo, alguém que sofre nos relacionamentos. Ele se relaciona com 1, 2, 3 pessoas e ela é traída, essa pessoa sofre algum mal e essa pessoa é castigada, ela diz assim: eu nunca mais vou me relacionar. Essa é uma maneira de se manter firme. Ela se mantém firme abandonando os relacionamentos. Agora, nós cristãos não agimos assim. A gente, quando sofre abalos, a gente simplesmente não abandona as esperanças de viver algo novo. A gente se fortalece no Senhor. Então, quando a gente é traído, a gente vai buscar a resposta no Senhor e perdoa esse irmão, e aí a gente cresce em perdão. Quando a gente é abandonado, a gente se fortalece no Senhor e a gente cresce na esperança do Senhor. A gente vai criando uma capacidade de viver diante das circunstâncias da vida. Essa é a palavra fé. É a capacidade que nós temos de, no meio das circunstâncias da vida, viver sobre elas. Viver acima delas, em um nível de firmeza suficiente para sobreviver a toda e qualquer situação. Maior exemplo disso, eu preguei recentemente, acho que tem menos de um ano, né? Foi em outubro do ano passado. O maior exemplo dessa fidelidade, dessa firmeza, dessa fé, é o caso de Pedro andando sobre as águas. Lembra? As ondas não haviam parado, o mar não havia deixado de estar revolto, a tempestade continuava batendo sobre o barco e sobre a vida de Pedro, mas mesmo assim ele continuou andando sobre as águas. Não parou a tempestade, ele andou sobre a tempestade. Ter fidelidade, firmeza, fé é exatamente isso. É ter uma capacidade sobrenatural de andar e de se manter firme em meio às circunstâncias que nos abalam. Irmão, eu não vejo nada. Eu compartilhava isso com uma pessoa essa semana, com um amigo, que eu não sei, eu não vejo numa vida nada que nos ensine mais do que circunstâncias desafiadoras. Eu não vejo o crescimento, melhor meio de crescimento, senão por meio de desafios. A gente pode ver isso, por exemplo, na vida de uma criança, né? As crianças, elas crescem por meio dos desafios. Uma criança, ela quer subir a escada, não é isso, minha psicóloga? Por que ela quer subir uma escada? Porque a mente dela está provocando ela a se tornar alguém, a movimentar-se, a crescer. Ela tem um desafio, e é por isso que ela fica subindo a escada.
E a nossa tendência é querer tirá-la da escada. Mas, na verdade, o que a gente deveria é protegê-la durante a subida da escada para que ela vença esse desafio. Essa semana eu estava lendo um artigo sobre a criança comer sozinha, porque aquela senhorita lá, ela só quer comer sozinha agora. Aí no artigo que eu estava lendo, disse que eu não posso mais ajudá-la de maneira nenhuma, porque ela entendeu na sua mente que agora ela sabe comer sozinha. Então ela tem que comer sozinha, mesmo que faça uma sujeira, mesmo que ela faça uma bagunça, porque agora ela venceu um desafio. E se eu der comida para ela, eu estou fazendo mais mal do que bem. Olha que coisa. Então nós lidaremos com a bagunça da comida jogando por todo lado. Porque é o desafio, são os abalos da vida que nos fazem crescer. É a notícia ruim, é a perda de um ente querido, é a morte de um ente querido, é quando a gente sofre reveses na vida. É assim que a gente cresce. Em ambientes de calmaria, já diria o ditado facebookiano, né? Não se faz marinheiro em mar calmo, se faz marinheiro em mar revolto. Não se faz gente, homem, líder, em ambientes tranquilos. Se faz gente, homem, líder, pessoas maduras em ambientes de dificuldade. Dia que eu casei, meu pai me empurrou para dentro da minha casa e falou: se vira agora, você paga suas contas. Até hoje ele nunca pagou uma conta de luz e de água minha, ele nem sabe. Esses dias a gente estava lá no treinamento dos pastores e eu contei uma experiência, e depois de 12 anos de casado, que ele descobriu que eu, durante o primeiro ano, fiquei 300 dias de jejum, porque não tinha dinheiro para comer. Nunca reclamei, nunca falei um porque no dia que eu casei, ele me empurrou para dentro de casa e falou: agora é você, se vira. E você cresce por meio dos abalos, cresce por meio dos desafios. É exatamente isso que o autor de Abacuque, o profeta Abacuque, desse texto está dizendo para nós. Ele está num desafio, porque o livro se concentra em discussões entre Deus e Abacuque, o profeta. E Deus começa a apresentar algumas coisas diante de uma reclamação, da queixa do profeta, e ele fala assim: olha, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou abalar, eu vou destruir, eu vou mandar. E aí quando o profeta ouve tudo isso, o capítulo 3, ele fala assim: olha, eu ouvi o que o Senhor falou, eu tremo diante dos seus atos. E sabe o que eu faço? Eu faço uma oração: aviva, Senhor, a tua obra no decorrer dos anos, e no decurso desses anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Esse é o versículo 2 do capítulo 3. É no meio dessa discussão que o profeta escreve assim: olha, o justo viverá pela fé. O fiel, aquela pessoa que é justa, viverá pela sua firmeza em Deus. É no meio do caos, no meio do abalo, que aqueles que são fiéis ao Senhor vão viver. E quando eu vou lá no Novo Testamento aprender sobre essa justiça e sobre essa vida de firmeza, eu encontro em 3 epístolas as definições que são fundamentais para a gente ter uma vida firme. Eu vim aqui hoje falar para pessoas que querem e desejam ter uma vida inabalável, uma vida firme, que não se abalam com notícias ruins, que não se abalam com dias difíceis, que não se abalam nos primeiros reveses, que não se abalam em meio a circunstâncias ruins. A gente infelizmente vive uma geração de crente fraco demais, de crente que desiste na primeira oportunidade, que não aguenta a pressão. Nessa geração que nós temos de crente hoje, os 37% de evangélicos que hoje existem no Brasil, que nos fazem ser a maior religião do Brasil, não são pessoas fortes. Os 3% que existiam há 20 anos atrás, eles eram firmes. Eles enfrentavam as lutas, eles eram perseguidos, eles eram castigados, eles eram perseguidos no emprego. Hoje pela manhã, enquanto eu pregava, eu contei a história da minha mãe. Minha mãe ela era gerente da Caixa Econômica Federal, lá em Porto Velho, e o gerente geral da agência colocou ela de atendente sabe aquele estagiário que fica lá na frente? Colocou ela de atendente, mesmo sendo a melhor gerente na época do Brasil, que ela foi a melhor gerente do Brasil. Mesmo assim ele colocou ela de atendente pelo simples fato de que ela era crente. Perseguição religiosa, só isso. Porque ela era crente, ele colocou ela para atender gente lá na frente. Aí minha mãe podia fazer o quê? Vou voltar para o Rio de Janeiro, para São Paulo. Mas não, ficou firme, porque aquela geração de crente era assim. A nossa igreja não tinha janela. Então imagina, no calor de Porto Velho, não tinha janela e o telhado era de zinco. Quando chovia, não se ouvia nada. Meu pai parava o culto durante a chuva, a gente ficava orando, e depois que voltasse a chuva, parasse de chover, ele continuava pregando, porque ele não ouvia.
E quando a gente chegava, a gente tinha que, antes de qualquer coisa, limpar o chão, porque do lado tinha um cortiço, e as pessoas jogavam lixo do cortiço dentro da igreja. Jogavam absorvente usado, camisinha usado, papel higiênico usado dentro da igreja. E a gente chegava recolhendo lixo, todo mundo. A gente não tinha janela e porta, e todo domingo o Ministério de Louvor tinha que montar o som, de manhã para a escola dominical e de noite para o culto. E não eram essas caixinhas maravilhosas não, irmão, eram as caixas de madeira desse tamanho, uns trombolhos. Subir escada, e não era plano igual a gente aqui não, era escadaria, porque o pastor daquela igreja maluco decidiu fazer uma escada enorme, e a gente tinha que subir e descer som, subir e descer som, subir e descer som todos os dias. E aí no sábado os meninos tinham culto de jovens, aí eles dormiam na igreja, porque eles ficavam com preguiça de chegar cedo para subir e descer o som. Então eles dormiam lá na igreja, com a janela aberta, sem porta, dentro da igreja, para não ser roubado. Pastor Ricardo cansou de fazer isso, pastor Garbim e outros tantos dormiam lá dentro para não ser roubado. Mas hoje é tudo muito fácil, o som é pequenininho, a gente tem Spotify, a gente tem YouTube, a gente só tinha uma chance de ouvir mensagem, que era no culto, e de vez em quando na rádio, quando se tinha uma rádio evangélica, que era algo muito difícil. Normalmente naquela época a única rádio evangélica que existia era a BBN. Quem é mais antigo vai lembrar da BBN, né? Que tocava aquelas músicas. Então a gente tinha que ser firme, a gente não tinha opção de não ser firme. Hoje é moda ser crente, hoje as pessoas são crente muito fácil, até o Neymar e a Bruna Marquezine é quente. Bruna Marquezine inclusive reclamou essa semana aí, de que ela gosta de Jesus, da igreja, mas não gosta do da fanbase de Jesus, né? Porque os caras são chatos, né? Porque a gente é crente demais, fica lá reclamando da roupa que ela usa, do jeito que ela vive, porque é moda hoje ser crente. Agora quando eu olho para a Bíblia, eu vejo uma firmeza, eu vejo uma fidelidade, uma vida muito mais firme em meio a circunstâncias adversas. Pedro foi decapitado, foi crucificado de cabeça para baixo, João Batista foi decapitado, Paulo foi decapitado, os apóstolos de Jesus, alguns foram cortados, cruzada a lança, outros foram crucificados em X. Homens e mulheres anônimos eram queimados todos os dias para ser lanterna das cidades romanas, porque não tinha luz pública, a luz pública era o fogo. Então eles colocavam crentes nas cidades romanas queimados em lugares altos para iluminar as cidades. Diversos foram queimados por leões, comidos por leões no Coliseu, pelo simples fato de serem crentes. Eu nunca vi a igreja crescer em tempo de paz, em tempos bons. Pelo contrário, a igreja, os momentos históricos que a igreja mais cresceu foi nos dias de perseguição. Vinha perseguição, vinha avivamento de Deus, porque a vida é assim, é igual um avião. Por que um avião voa? Porque tem uma pressão de baixo, uma turbina que empurra ele para cima, mas tem uma pressão de cima que empurra ele para baixo, que é a gravidade. Se não fosse isso, ele não voaria. Se ele só sofresse com a força da gravidade, igual a gente não sai do chão, a gente não voa. Agora, se a gente colocar uma turbina aqui, a gente sai do chão, e aí a gente voa. Aí tem um equilíbrio entre uma pressão de cima que empurra a gente para baixo e uma pressão de baixo que empurra a gente para cima. O crescimento da nossa vida é assim, na medida que a gente sofre perseguição, que a gente sofre com os caos, que a gente sofre com as lutas, que a gente é apertado pela vida. Da mesma maneira o Senhor vai nos capacitando e vai mandando fogo do céu, mandando autoridade espiritual, mandando fidelidade, mandando fé para a gente vencer. Então, se você está sendo pressionado de baixo por circunstâncias, começa a orar mais para que Deus te mande autoridade de cima, e ao invés de você ficar estacionado, você cresce. É assim. Fala para quem está do seu lado aí, chegou a hora de crescer, né? Fala para alguém que está do seu lado, para de chorar, você não é criança. Vamos lá para Romanos? Se você está com a sua Bíblia aí, abra Romanos 1, 16 e 17. O texto enquanto você abre, o texto de Abacuque começa dizendo assim: olhe para os arrogantes, os perversos que em si mesmos confiam. A discussão de Deus com Abacuque é sobre a vida ou sobre o império babilônico.
O Império Babilônico foi um dos maiores impérios da antiguidade. E ele confiava no seu braço, na sua força. Eles se tornaram arrogantes por conta disso. Só que Deus faz uma declaração no livro de Abacuque: o tempo do Império Babilônico está acabando. Eu vou destruir o Império Babilônico. Ele tem um fim. Essa nação que é arrogante, que é orgulhosa, ela teria justiça. O Senhor aplicaria justiça para essa nação. E a aplicação da justiça de Deus é a morte, é a destruição daquela nação. Porque a justiça de Deus aplicada, Deus não é o Alexandre de Moraes, que julga em seu favor. Ele faz o inquérito, ele julga, ele rejulga, ele faz o que quiser. E ele tem os seus dias contados. Aliás, já começou os seus dias serem contados. Eu temo pela morte do Alexandre de Moraes. Anotem isso, os meninos e meninas. Eu temo pela morte. Ele vai morrer de uma maneira terrível. Pode anotar o que eu estou falando, porque eu conheço história. Eu estudo a história é cíclica. Ele vai morrer de uma morte terrível. Pode anotar. Agora, a Babilônia fazia a mesma coisa. E Deus não age assim. Deus é justo. Deus é justo. Deus ele aplica a justiça. Por isso que, irmão, não tem o que você fazer se você semear. Não tem o que fazer. Por isso que em Gálatas, não vou falar de Gálatas porque eu vou falar daqui a pouco. Por isso que Deus, tudo aquilo que a gente semeia, a gente colhe. Porque você pode se converter. Imagina que hoje o pior ladrão do Brasil, ele se converta, o Lula. Aí o que ele vai fazer? Ele vai se converter, ele vai ter os seus pecados perdoados, mas ele vai ter que ser preso. E está diante de vocês aqui alguém que já falou isso para uma pessoa. Nisso está aqui a prova. Lá em São José tinha um menino que se converteu. Ele era morador de rua. Mandamos ele para a casa de recuperação. Ele ficou na casa de recuperação durante o período. Foi livre da casa de recuperação, liberto das drogas, voltou para a igreja. Com o dia que ele voltou para a igreja, começou a servir lá no nosso restaurante social, atendendo lá a comunidade. Um dia ele falou para mim: pastor, eu tenho alguns crimes que eu cometi no passado, e possivelmente a minha ficha ainda está aberta. Eu falei: então olha só, está vendo ali? Na quadra ali, lá é a delegacia de polícia. Você vai lá agora e você vai se entregar. Agora. Você se converteu de verdade? Sim. Você ama Jesus? Sim. Ele é seu Salvador? Sim. Ele perdoa seus pecados? Sim. Então a justiça do Senhor precisa ser aplicada na sua vida. Vai lá e se entrega. Ele ficou 9 meses preso. O nome dele é Fernando. E ele foi solto depois dos 9 meses. Eu fui lá todos os meses levar aquele kit que a gente tem que levar para o preso. Eu e outras pessoas, a Sônia, Joabner, todo mês a gente ia levar lá. No primeiro mês que ele estava lá dentro, ele encontrou um outro interno da casa de recuperação e eles me ligaram, de dentro da cadeia. Não sei se a Kézia lembra, no chamado de vídeo: pastor, estou aqui na cadeia, estou ligando só para dar um oi. Eu falei: o quê? O que você está fazendo? Você está maluco? Como que você conseguiu um celular? Todo mundo tem celular. Eu falei: você não é todo mundo. Não quero saber de você com o celular e ligando. Me manda uma carta que é o certo. Tá bom, pastor, me desculpa. Se entrega esse celular, não quer saber mais de ligação. Aí todo mês ele mandava uma carta lá para a gente. Porque, irmão, o fato da gente reconhecer Jesus como nosso Salvador não nos livra da justiça. Deus é justo. Deus é justo e o julgamento vem. Por isso que em Romanos o apóstolo Paulo escreve isso aqui, olha, versículo 16 do capítulo 1. Os irmãos vão colocar ali na tela. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. O que Paulo está fazendo é o seguinte: olha, gente, por causa, e ele vai explicar isso durante todo o evangelho, me permita falar assim, ou toda a epístola de Romanos. Toda a epístola de Romanos o apóstolo vai falar isso, sobre a justiça de Deus que se aplica contra o pecado das nossas vidas. E aí ele diz assim: olha, mas aqueles que são justos, eles se manterão firmes, eles viverão uma vida pela fé, porque pela justiça de Deus nós já fomos condenados. Na justiça de Deus o nosso pecado nos leva à morte. Romanos 5, o apóstolo Paulo escreve isso no versículo 23, o salário do pecado é a morte. E essa justiça deveria ser aplicada contra as nossas vidas, porque nós pecamos.
nós falhamos, nós temos muitos erros, nós pecamos diariamente, e pelos nossos pecados nós deveríamos morrer. Mas olha a graça de Deus, Romanos 3:23, por causa do pecado nós fomos destituídos da glória de Deus, mas nós recebemos pela graça de Deus e pela fé a salvação e a justiça que deveria ser imputada sobre Jesus Cristo. O que acontece, irmãos, é que Jesus, ele sai do céu, ele desce à terra, ele morre no nosso lugar, ele toma a pena que seria nossa para que nós pudéssemos ser absolvidos. Então agora a nossa vida não está firme em quem nós somos, a nossa vida está firme em quem Jesus é. Irmão, se você se firmar nas suas ações, você vai se lascar. Se você se firmar na sua própria força, você vai em algum momento se frustrar. Mas quando a sua firmeza está naquilo que Jesus faz, aí você tem fé sobrenatural, você vive de maneira sobrenatural e você anda sobre os abalos que toda a vida tende a ter. Porque, meu irmão, eu vou frustrar a mim mesmo, a minha vida vai dar errado. Em alguns momentos minhas decisões sozinho eu vou errar, mas como eu tenho Jesus, eu não tomo decisão sem Jesus, eu me apoio em quem Jesus é. Por isso que o justo em Romanos, ele vive pela fé, porque a sua vida está ligada àquilo que Jesus fez por ele e não pelas suas próprias ações. Olha, eu vim aqui nessa noite falar para você que está aqui, para confiar mais em Jesus do que no seu próprio braço, confiar mais na pessoa de Cristo que nas suas próprias ações. Pare de viver uma vida de confiança em si mesmo e comece a viver uma vida de confiança em Cristo, porque na confiança em você mesmo, você em alguma hora vai sofrer um julgamento que você não gostaria de ter, mas se você começar a confiar no Cristo que te salvou, você vai receber a absolvição que Ele tem para você. É por isso que alguém anda de avião e outro não anda, porque o que não anda confia no seu braço. Irmão, eu não entro no avião pensando se eu vou morrer. Aliás, eu sou imortal enquanto eu estiver cumprindo a vontade de Deus, e no dia que eu morrer eu vou saber que eu vou morrer, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Enquanto eu estiver cumprindo a vontade de Deus, eu sou imortal. Por isso que eu ando de carro, por isso que eu ando de avião. Se eu estiver no limite de velocidade, eu sou imortal. Se eu estiver cumprindo a lei, eu sou imortal. Enquanto eu estou na vontade de Deus, eu não morro. Eu só morro quando Deus quiser. E se é a vontade de Deus, eu estou em paz em morrer. Exatamente essa firmeza que eu e você temos que ter. Não no nosso braço, não na nossa força, mas naquele que tem o controle de todas as coisas. Fala para alguém que está do seu lado, você serve a um Deus que tem controle. Deus está no controle da sua vida. Para de tentar agir com o seu braço, que você vai se frustrar, e comece a confiar no Deus que tem poder sobre todas as coisas. Olha o texto de Gálatas agora, passa um pouquinho para frente e leia Gálatas comigo. Gálatas 3, 11 a 14. O texto diz assim: é evidente, versículo 11, portanto, que ninguém pode ser declarado justo diante de Deus pela lei, pois as escrituras dizem, o justo viverá pela fé. Pode seguir versículo 12, a lei porém não é baseada na fé, pois diz, quem obedece à lei viverá por ela. 13, mas Cristo nos resgatou da maldição pronunciada pela lei, tomando sobre si a maldição por nossas ofensas, pois as escrituras dizem, maldito todo aquele que é pendurado num madeiro. 14, por meio de Cristo Jesus, os gentios foram abençoados com a mesma fé, bênção de Abraão, para que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Sabe qual é o problema dos babilônicos e daqueles que estão ouvindo a mensagem de Abacuque? É que eles acreditavam que a tranquilidade da vida estava no seu braço, a tranquilidade da vida estava na sua força, a tranquilidade de viver continuava no fato deles manterem-se sobre aquele governo impetuoso. E aí Deus fala por intermédio de Abacuque o seguinte: olha, a tranquilidade da vida, ou a sua maneira de viver firme, é que dará segurança à sua vida, é que vai conduzir as suas decisões. Quando você é firme, você não toma decisões equivocadas. Quando você tem fidelidade e firmeza, as suas decisões não são variáveis. Qual que é o problema de uma vida variável? É que as suas decisões também mudam.
Quando você não tem certeza de uma decisão, você fica o dia inteiro pensando, será que é isso, será que é aquilo, será que eu faço assim, será que eu faço assado? Não é assim que acontece com a gente? Quando a gente está em dúvida, a gente fica olhando para um lado, a gente fica olhando para o outro, e depois que a gente toma a decisão, a gente ainda fica pensando assim, será que essa é a melhor decisão? Mas aqueles que estão firmes em Cristo, eles não vivem em dúvida, a sua vida não é abalada por circunstâncias. O apóstolo Paulo vai usar esse conceito aqui em Gálatas, porque a igreja de Gálatas estava sofrendo com um abalo de teologia. Eles estavam voltando a coisas que Paulo já tinha ensinado, como a circuncisão e outras coisas. Lá em Gálatas, salvo engano, 3 ou 5, ele fala assim, ó Gálatas insensatos, quem foi que enfeitiçou vocês? Quem foi que atraiu o coração de vocês? Porque a dúvida, ela nos enfeitiça. É isso que ela faz com a gente, ela rouba o nosso coração, ela rouba a nossa mente. Quando a gente está em dúvida, a gente fica pregado naquilo. Quantas vezes você deixou de dormir porque estava duvidoso de alguma coisa? É isso que a dúvida faz com a gente, ela consome a nossa mente, ela consome a nossa saúde, ela consome a nossa paz. A gente fica ali, ai meu Deus, será? Não é quando alguém pensa que foi traído, isso não acontece aqui na igreja, mas talvez alguém já tenha vivido isso. Mas alguém que imagina que foi traído, ou imagina alguma coisa a respeito do esposo, da esposa, fica lá imaginando coisas. Ele não sabe se aconteceu e ele não tem coragem de perguntar. Seria mais simples se ele chegasse e perguntasse se aconteceu e teria firmeza naquilo, mas ele não. Aí ele fica nisso, aí ele não dorme, ele acorda, ele pega o celular, ele fica, será que eu olho, será que eu não olho? Ele fica imaginando como é que será que foi. Isso vai consumindo a vida da pessoa. Daqui a pouco ela está numa depressão profunda. Daqui a pouco ela está enclausurada dentro desse problema, porque ele não tem firmeza. E o apóstolo Paulo está falando isso a respeito dos Gálatas. Olha, sabe o que acontece quando você é enfeitiçado por algo que não é firme? Você vive uma vida dúbia, vive uma vida perigosa, vive uma vida terrível, vive uma vida de pressão, vive andando de um lado para outro, não descansa. E olha, eu vim nessa noite aqui, não nessa manhã, porque de manhã eu não estava aqui, dizer para você que você não precisa ficar noites acordados, que você não precisa viver uma vida com falta de paz. O Deus que a gente serve é um Deus que é imutável, as palavras dele são imutáveis, e toda maldição que nós deveríamos levar, ele já levou na cruz do Calvário. Você pode ter paz. Não permita que as coisas desse mundo e as palavras que são ditas e as decisões que são feitas tirem a sua paz. Lance ela na cruz do Calvário, porque Jesus já levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades na cruz do Calvário. A maldição que era contra nós estava com ele, para que a gente pudesse andar num caminho de paz. A vida pela fé que Paulo está falando aos Gálatas é essa. Olha, vocês voltam para essas condições humanas e têm uma vida terrível, uma vida ainda de condenação, se machucando, se mutilando, mas em Cristo você não precisa mais se machucar para ter paz, você não precisa mais se mutilar para ter paz. Quantas pessoas que a gente conhece que se cortam em busca de uma paz, que tentam se matar em busca de uma paz, que fazem coisas terríveis em busca de uma paz. Jesus está falando para você nessa noite que nada disso vai te dar paz. O que vai te dar paz é a firmeza de que Ele já levou toda a maldição na cruz do Calvário, e você pode ter uma vida abençoada. Porque quando a gente fica em uma vida dessa, a gente está o tempo todo numa linha muito tênue, pensando, será que não é melhor eu me matar porque eu acabo com isso? Será que não é melhor eu terminar esse casamento que eu acabo com isso? Será que não é melhor eu sair desse emprego e eu acabo com isso? E não é o melhor. Você não precisa andar com essa condenação, com essa maldição. Você não precisa andar com esse peso. Jesus Cristo já morreu na cruz do Calvário por toda dor, toda maldição, todo peso, para que você pudesse viver uma vida livre. Né? Dá uma olhadinha no seu pé aí. Quem está de tênis aí, ou sapato, dá uma olhadinha assim, igual eu estou fazendo, que eu já vou descobrir quem é homem, né? Porque se eu olhar assim, aí eu já fico preocupado. Homem olha assim, mulher olha assim, tá bom? Fica a dica. Como é que tá? Tem chiclete aí no seu pé? Tem cola no seu pé? Na sua canela tem alguma algema? Nos seus braços tem algema? Não tem. Sabe por quê? Porque você é livre. Jesus já te libertou.
Não ande com esse peso. Não ande com esse peso. Não ande com essa condenação. Não ande com essa dúvida. Quanta gente perdeu anos da sua vida por causa de uma condenação. Ficou andando pensando assim: será que eu sou o culpado disso? Será que eu sou o culpado daquilo? Será que se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo? E Jesus está falando assim: olha, você não precisa viver essa vida. Você não precisa ser condenado. Eu já levei toda a maldição na cruz do Calvário. Ele já nos redimiu da maldição. Aleluia. E terceiro, olha agora para Hebreus, capítulo 10, versículo 35. Olha o que o texto diz: portanto, não abram mão da sua firme confiança, lembrem-se da grande recompensa que ela lhes traz. Vocês precisam perseverar, a fim de que depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo o que Ele lhes prometeu. Pois em breve virá aquele que está para vir, não se atrasará. Meu justo viverá pela fé. Se ele se afastar, porém, não me agradarei dele. Versículo 39. Mas não somos como aqueles que se afastam para a sua própria destruição. Somos pessoas de fé, cuja alma é preservada. Na revista atualizada, ele escreve assim: não somos, porém, daqueles que retrocedem e são destruídos. Sabe qual é o problema da falta de firmeza? É que quando a gente não é firme, a gente está sempre pensando e olhando para trás. Você conhece alguém assim? Que toma uma decisão e fica olhando para trás? Quando você está andando de carro, deixa eu fazer uma pergunta bem simples. Qual é a parte maior do carro? É o para-brisa ou é o retrovisor? Fala aí, responde. Por que o para-brisa é maior? Porque a gente anda para frente, né? Só de vez em quando a gente dá uma rezinha. Na vida é assim. A gente passa mais tempo andando para frente. Ninguém sai andando de carro de ré. Ninguém faz viagem de ré. A gente viaja andando para frente. De vez em quando, em alguns momentos da nossa vida, a gente dá uma rezinha para fazer um ajuste, para entrar numa vaga, para estacionar o carro, mas a gente não anda de ré. A vida não é para andar para trás, a vida é para andar para frente. Por isso que seus pés são assim. Você não é o Curupira? Né? Agora, se a gente não anda de carro para trás, se a gente não anda a pé para trás, por que na nossa vida tem hora que a gente fica o tempo todo olhando para trás e falando: puxa vida, eu devia voltar para esse caminho. Puxa vida, eu devia fazer isso. Não, eu vou sair, não vou fazer mais isso não, vou voltar atrás. Por quê? Porque é exatamente isso que a falta de firmeza faz com a gente. Faz a gente andar para trás. Só que, irmão, toda vez que a gente anda de ré ou anda para trás, a gente não alcança a velocidade e o destino que o Senhor tem para a gente. Por isso que o autor de Hebreus, quando ele vai falar sobre a justiça de Deus, ele vai falar assim: olha, o justo, ele vive pela fé, e se retroceder, não me agradarei nele. O que Abacuque está falando e que o autor de Hebreus entendeu, ele está falando para o povo de Israel o seguinte: olha, não retrocedam, vocês estão fiéis no exílio, Deus está levantando uma geração no exílio, não abandonem a firmeza, mantenham-se fiéis. Ele termina o livro com uma declaração de fidelidade. Ele fala assim: olha, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o fruto da oliveira minta, nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, eu aguardarei o Deus da minha salvação. Não é isso? Porque ele está fazendo uma declaração depois daquilo que Deus fala. Depois da declaração de Deus, diante de tudo que Deus faz, ele fala assim: não, nós não vamos retroceder, mesmo que a figueira não floresça, mesmo que não haja fruto na vide, que o fruto da oliveira minta, que nos currais não haja gado, mesmo que tudo dê errado, que na conta bancária falte dinheiro, que o diagnóstico seja terrível, que as notícias sejam horríveis, que o mundo esteja dominado pelo maligno, que eu esteja oprimido, que haja pressão do mal contra a minha vida, eu continuarei firme, exultando Deus da minha salvação. Eu não vou me abalar, eu não vou retroceder. É isso que ele está falando. Eu gosto dos salmos, eu
não prego, mas eu gosto deles. Especialmente dos salmos de viagem. Porque os salmos de viagem são declarações para o povo de Israel para manterem-se firmes durante uma viagem. Porque imagina, você sai de casa, naquela época não tem Spotify, não tem YouTube, não tem carro, eles andavam a pé no deserto, com criança, com mulher. Imagina viajar dias, que coisa difícil que é, no meio do deserto com criança. Tem hora que eles se abalavam, que eles desanimavam. Como se manter fiel? Canta um salmo, canta alguma coisa. Aí eles cantavam salmos que renovavam as suas forças. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem pela frente, para sempre. Aí o Salmo 126, o Salmo 121, quantos salmos maravilhosos. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro veio do Senhor, o Criador dos céus e da terra. Eles estão cantando palavras que lembram eles que eles não devem voltar para trás, que a vida é para frente. Olha, eu vim aqui hoje lembrar você que a sua vida não é para retroceder, que uma vida de firmeza, uma vida inabalável, uma vida de fé, é uma vida que mantém-se fiel àquilo que o Senhor prometeu. Mantenha-se fiel no caminho, na direção que Deus colocou para você. Nenhuma viagem ela é fácil. Toda viagem tem percalços. Toda viagem, um pneu estoura, uma criança chora, precisa parar no banheiro, precisa parar para comer, precisa dormir num hotel, às vezes tem que trocar um pneu, tem que trocar um óleo, tem que fazer alguma coisa, mas uma coisa é certa, uma hora você vai chegar no destino. E olha, Deus me trouxe aqui, igual eu prego aí fora, nessa noite, para dizer para você que a sua vida, que o destino que Ele tem para você, você vai alcançar desde que você mantenha-se firme nesse propósito. O problema é que a gente vai se abalando. Vou melhorar a frase. O problema não é se abalar, porque abalar faz parte da vida. O problema é paralisar com o abalo. É paralisar diante do abalo. Você não pode paralisar e retroceder diante do abalo. Levanta a cabeça, é tipo Rocky Balboa. Lembra do Rocky? Quem é mais velho da minha geração aí, gostava do Rocky Balboa. Qual que era a trama do filme do Rocky? Você já sabia, todos eles. Ele vai apanhar uns 10 rounds, 11 rounds, vai chegar no 12º round, sem olho nenhum, sem enxergar. Ele vai olhar lá pro como é que era o nome do cara mesmo? Não, do velhinho, do treinador lá, esqueci o nome dele, Jarbas, não lembro mais. Esquece, depois eu vou lembrar. Ele vai olhar lá para o Fred, é um negócio assim. Para ele falava meio rouquinho assim, né? Ele vai falar alguma coisa, ele vai falar assim: você vai dar um de esquerda e da direita, e vai derrubar ele. E vai ser exatamente o que vai acontecer. Ele vai segurar, vai dar um jab de esquerda e vai dar um direto de direita, e vai derrubar o cara no último round. Aí no filme, num dos últimos filmes, quando ele vai lutar lá com aquele lutador americano, que ele já está velho, o filho dele já está jovem, e ele está trabalhando numa corretora de seguros. E aí ele coloca uma frase que é o centro dos filmes do Rocky. Ele fala assim: olha, a vida não é o quanto você sabe bater, é o quanto você aguenta apanhar e sobreviver. Porque ele nunca ganhou porque ele batia mais, ele ganhou porque ele apanhava mais, mas ele mantinha-se firme e no final ele derrubava. A vida é assim, todo mundo vai apanhar, mas tem gente que vai apanhar e vai desistir, e tem outros que vão apanhar da vida, vão ficar de pé e vão seguir na direção do destino que o Senhor tem para eles. É o autor de Hebreus que está dizendo isso, não foi o Rocky não. Eu só trouxe o Rocky, mas quem escreveu isso foi o autor de Hebreus. Ele escreveu assim: olha, irmãos, o justo viverá, aquele que vem virá e não demorará, mas o justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, guarde isso, nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Aleluia. Você não é daqueles que retrocedem.
Você não é daqueles que são destruídos. Você não é daqueles que desistem no meio do caminho. Você é daqueles que mantém-se fiel, apanha da vida, não é abalado e segue firme na direção e no destino que o Senhor tem para você. Aleluia! Não retroceda, mantenha-se firme. Fala para alguém aí, a vida pode te bater, mas segue firme. Segue firme. Eu acho interessante, porque o livro de Abacuque ele só tem 3 capítulos. Abacuque tem um diálogo com Deus muito sincero, muito sincero. E nesses 3 capítulos ele consegue escrever tanta coisa maravilhosa. Eu falei o Abacuque 2:4, incrível. Eu falei Abacuque 3:2, Senhor, eu tenho ouvido falar dos seus atos, lembra-te na tua ira, tenha misericórdia, realiza de novo as obras. Abacuque 3:17, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o fruto da oliveira minta, que os campos não produzam mantimentos, que nos currais não haja gado, que as ovelhas sejam arrebatadas. Faltou esses 2, quando eu citei. Abacuque está diante de um cenário caótico. A Babilônia é o pior império que já se levantou no mundo. Tanto que, quando a gente vai para Apocalipse, João, ao citar o império do anticristo, ele chama de Babilônia. Então a Babilônia é um tipo de império que vai ser levantado pelo capeta no final dos dias. Esse é o tamanho do inimigo chamado Babilônia. Eles tinham tudo, os israelitas, para ficarem abalados. Mas Deus levanta Abacuque, tem esse diálogo, e coloca Abacuque de pé, e traz uma palavra para Israel, que é: mantenha-se firme. Você está enfrentando o maior inimigo da sua vida, mas mantenha-se firme. Você está enfrentando o maior desafio da sua história, mas mantenha-se firme, porque uma hora a Babilônia cai, e quando ela cair, apenas aqueles que estiverem firmes vão chegar na terra prometida, vão voltar para Israel. E essa palavra não é apenas para eles, é para nós também, porque mesmo que talvez você não esteja vivendo o império babilônico, você está vivendo uma luta aí que é sua. E olha, irmãos, tem algo que eu aprendi na vida, é não desprezar a dor de ninguém, porque eu não quero que ninguém despreze a minha dor. Quando eu falo que estou com dor e alguém fala assim: isso não é nada, eu falei: eu sei a minha dor, você não sabe. Se pudesse, eu não sofreria dor nenhuma. Minha oração é: se o Senhor quiser me livrar de toda dor e me levar dormindo, eu aceito. Eu prefiro ser arrebatado, é óbvio, mas se o Senhor quiser me levar dormindo, eu aceito. Mas, tudo bem, se acontecer outra coisa, mas eu prefiro não sofrer. Eu não aguento eu não aguento bater o joelho nas coisas, o dedinho nas coisas. É terrível sentir dor. E dor é dor, irmão. Perder um ente querido é dolorido. Ser demitido é dolorido. Receber um diagnóstico de morte é dolorido. Lutar contra uma enfermidade é dolorido. Talvez não seja uma Babilônia, mas é a sua Babilônia. E para vencer, você precisa se firmar, ser firme, porque os justos, eles vivem em firmeza, eles vivem firmes. Não permita que os abalos da vida terminem com o seu futuro, te impeçam de chegar aos lugares que Deus tem para você. Não retroceda, não aceite as condenações, não permita que as circunstâncias tirem você do propósito, porque o justo viverá por sua firmeza. E olha, eu vim aqui hoje falar para pessoas que talvez estejam vivendo um tempo de abalo e que precisavam ser renovadas. E eu tenho aprendido que quando a gente está abalado, a gente precisa pedir oração, a gente tem que pedir ajuda, porque o autor de Eclesiastes diz assim: é melhor serem 2 do que 1, porque se forem 2,
e um cair, um ajuda a levantar. É por isso que a gente vem na igreja. Por que a gente não fica assistindo em casa e vem na igreja? Porque a gente tem dia que a gente está fraco, mas tem alguém do nosso lado que está forte e ajuda a gente a levantar. Porque tem dia que a gente não consegue, mas a gente chega até aqui, tem alguém mais forte para falar assim: eu estou contigo, nós vamos sair dessa. Para ouvir uma palavra que diz assim: olha, fica firme, nós vamos vencer. E se você é um desses que hoje entrou aqui se sentindo fraco, abalado pelas circunstâncias da vida, eu quero orar com você, eu quero estender minha mão para você, eu quero te ajudar a vencer essa circunstância. Nós não vamos retroceder, nós não somos dos que retrocedem, nós somos daqueles que continuam e chegam no destino que Deus tem para nós. Vamos orar? Fica de pé.